Você já leu O Sol da Meia-Noite? Eu li e hoje eu vim contar pra vocês todas as minhas impressões sobre o livro. Bora pra resenha? E aí, pipocada? Aqui é a Daia do Porta de Papel e o vídeo de hoje é a resenha do livro O Sol da Meia-Noite. Então se inscreva no canal, deixe seu like, que é um canal de universo nerd. Vem pra cá fazer parte da nossa comunidade e me siga nas redes sociais, que eu sempre tô por aí. Gente do céu, Sol da Meia-Noite foi um dos livros mais esperados de todos os tempos, né? Porque eu sou crepusculete mesmo, de carteirinha, não nego. Foi uma saga que marcou, né, gerações. E essa saga começou com Crepúsculo, né? Então foi Crepúsculo, Eclipse, Lua Nova, Amanhecer e seria Sol da Meia-Noite. Só que alguns capítulos, né, os primeiros capítulos do livro, eles vazaram. E a autora decidiu que não queria mais publicar, não queria mais escrever O Sol da Meia-Noite. 10 anos depois, a gente teve essa publicação, né? O ano passado foi uma publicação mundial, né? O livro saiu no mundo todo na mesma data e foi um frenesi pra gente poder encontrar. Só que o livro, gente, ele saiu bem atrasado, né? Porque a história que a gente leu há 10 anos atrás era uma história assim, era uma outra época, né? O livro, a gente reconhece que Crepúsculo foi um livro assim que abriu toda uma gama de gerações, né, do infanto juvenil pra gente. Porque até ali a gente só encontrava assim nas livrarias, nas bibliotecas, os livros clássicos e os livros didáticos, né? Então não era comum. Eu tô falando assim, quando a gente tinha 16 anos, né, 17 anos, quem viveu essa geração de Crepúsculo, do lançamento do Crepúsculo, e os livros que a gente encontrava na cidade era assim. A gente não tinha livros de vampiros e fantasia e tal, né? Então naquela época que tava chegou Crepúsculo, Harry Potter já tinha sido lançado há bastante tempo, mas foi chegando mais pra gente, a gente foi tendo conhecimento, e Percy Jackson, e veio todo aquele universo que a gente ama, que a gente adora, né? Então foi uma abertura, né? Porque os brasileiros, os jovens brasileiros da nossa geração, não tinham esse contato. O que a gente tinha aqui era romance de época, romance de banca, né? E só, gente, ó, esses livros já eram bastante tempo publicados e chegou pra gente uma vasta gama depois do sucesso do Crepúsculo e abriu pra gente todo esse universo maravilhoso do mundo da fantasia, né? Que tá sendo publicado cada dia mais e mais no nosso país. Então, assim, foi uma passagem legal, né? Crepúsculo foi um rito de passagem pra gente. E o filme que a gente viu, né, nos cinemas, que foi bem fidedigno ao livro, e foram filmes maravilhosos que mexem com o coração da gente até hoje, e que mostram uma Bella, assim, nada a ver, né? Porque a Bella dos filmes não tem nada a ver com a Bella do livro. A Bella dos filmes é uma Bella, assim, meio emo, meio triste, né? Meio depressiva. Mas a Bella dos livros não, gente. A Bella é uma menina, assim, super cheia de humor, é aquela menina que pisca o olho, né? Então, é muito bacana. Uma coisa que me incomodou no Sol da Meia-Noite, né? Todo mundo conhece a história, né? Eu não vou me alongar, porque o Sol da Meia-Noite é assim, é um apanhado de toda a história. É o mesmo livro Crepúsculo, só que contado pelo ponto de vista do Edward. O primeiro livro, ele é contado, narrado em primeira pessoa, né, da Bella. Então a gente já sabe como a Bella pensa. E Crepúsculo é um livro assim, viciante. Mas Sol da Meia-Noite, a gente vai entender a cabeça do Edward, como ele pensa. E é um livro muito grande, gente. É um calhamaço, é mais de 700 páginas. O livro é cansativo de ler, é sim. É um livro que se alonga, até porque o Edward ele tem vários monólogos internos. Então acontece uma coisinha com a Bella e o Edward fica pensando várias páginas só retratando o que se passa na cabeça do personagem. Na nossa adolescência, era algo assim legal, o relacionamento entre Bella e Edward, porque a gente tinha uma outra noção, era uma outra época, era uma outra atitude, né? A nossa arte era de uma outra geração. Então a gente assim, tô falando de outra geração, gente, porque veio resquício dos anos 50, né? Então quando a gente vê os filmes dos anos 50, por exemplo, que eu tô falando assim, vamos pegar um filme aí qualquer, até essa época, Grease. Então a gente pega Grease e a gente vai ver pessoas adultas fazendo papéis de adolescentes nos filmes. Isso era comum, isso era normal. A gente pega filmes da Disney como Pinóquio, né? Como
Tom e Jerry, os desenhos animados, e tinha muitas cenas de violência, o Pinóquio fumando, gente, que me incomoda bastante, né, do filme Pinóquio, por ser um filme infantil. Aquela cena toda do gato perseguindo o rato, e aí a cena do Papaléguas, onde joga coisas, né, no coiote joga coisas no Papaléguas, explode o coitado, explode a si mesmo. Então, eram cenas de muita violência. Mas isso era comum, até na geração dos anos 90 ali, era comum a gente ver isso na televisão. Só que hoje é diferente. Hoje a nossa noção de certo e errado, ela mudou. A gente tem uma percepção maior de relacionamento abusivo, de relacionamento doentio, de certo e errado, né, em constrangimento moral, né, em coisas que a gente não deve ensinar para criança, né. Era comum cantar "atirei o pau no gato", né, e o gato não morreu. Isso era comum, uma violência contra animais, era uma musiquinha que se cantava para crianças. Hoje já não se canta mais, né? Hoje é o contrário, é não atirei o pau no gato, ou não atire o pau no gato, porque isso não se faz, o gatinho é meu amigo, né? Então a gente já tá mudando esses conceitos há bastante tempo. E Crepúsculo, né, foi assim. Naquela época era legal, né? Pra gente era algo romântico o Edward stalkear a Bella, porque o que acontece nesse livro, gente, é um verdadeiro stalker. E a gente vai ler O Sol da Meia-Noite, a gente vai lembrando de coisas que a gente não lembrava quando a gente lê o Crepúsculo na nossa adolescência. Por exemplo, o Edward, ele fica o tempo todo manipulando a Bella, né? Então ali cria o quê? Um relacionamento abusivo. Sim, eu tô falando isso e vocês vão... Eu sei que muita gente vai discordar de mim, né, porque tá falando isso, mas vocês sabem que aqui eu falo mesmo. Aqui é um canal aberto, a gente faz resenha sem papas na língua, a gente troca comentários aqui na nossa comunidade, a gente discute muito, né, e aqui vem fazer parte dessa comunidade, gente, porque é muito legal, né. Então, aqui, gente, a gente tem esse relacionamento abusivo de stalker. O Edward, ele fica o tempo todo minuciosamente observando tudo que a Bella faz. Ele fica na janela observando ela, ele passa horas subido, montado numa árvore, olhando ela da janela, stalkeando o que ela pensa, stalkeando o que os colegas dela pensam sobre ela, porque o Edward, ele lê pensamentos, né? E o tempo todo prestando atenção nela, como se fosse um maníaco, sabe? Gente, é passional, é aterrorizante isso. Até tem uma cena no livro que ela vai conversar com o Mike, né, um colega, e o colega dela tá assim, né, afim dela, né, aquelas coisas de adolescente, né, na sala de aula. E o Edward, ele fica o tempo todo, eu vou lhe matar, eu quero lhe matar, eu quero comer, sabe essas coisas obsessivas? Então, quando a Bella também, ela vai pra Fox com as colegas dela, né, então ela vai ali escolher o vestido dela, que ela quer ir no baile, né, com as colegas. E ele vai atrás, simplesmente isso, ele vai perseguindo ela. E ele fica o tempo todo ali prestando atenção, de manhã até de noite, e pensando, vão fazer mal a Bella, né? E até que acontece esse caso que a Bella corre perigo. Você vê o tanto que é doentio, gente, é uma história muito doentia. A garota se coloca em perigo, ela arrisca a vida o tempo todo para que o Edward possa vir salvá-la, né? E ele fala assim com ela, eu sou perigoso, eu vou lhe comer. Não propriamente dito, eu vou lhe comer, porque ele é um vampiro, né? Então ele sente aquele desejo pelo sangue da Bella, mas ele não quer fazer mal pra ela. Ah, então tudo bem, você é perigoso, você é vampiro? E como se ela não ligasse pra vida dela. Ela é uma garota que se anula totalmente. Outra parte que me chamou bastante atenção no livro foi que a Bella é uma menina que ela gosta muito de ler, né? E ela é uma menina que ela anda sempre com a mesma blusa, com a mesma roupa, ela não gosta de se arrumar direito. Então a autora coloca isso como se a pessoa que gostasse de ler, né, a pessoa igual a gente assim, que é fanático por livro bookaholic, fosse algo que beleza, inteligência fosse algo contrário. A pessoa que gosta de ler, que gosta muito de estudar, o famoso nerd, tem que ser feio. Então ela propaga esse paradigma que a gente tem, que é um paradigma muito antigo, né? Que todo nerd, ele é relaxado, que todo nerd é aquele menino feio, é aquele menino que detesta educação física, é aquele famoso de espinhento, de óculos e nada a ver. A gente sabe que não tem nada a ver, que esse é um estereótipo ultrapassado, né? Que beleza é uma coisa, inteligência é outra coisa, uma pessoa pode sim ser bonita e inteligente ao mesmo tempo. E fala que coloca a Bella como se fosse uma relaxada, vamos dizer assim, né? Esse é o termo certo, né? O termo no popular, que ela era uma menina relaxada. E até fala que ela tinha uma pele perfeita.
então ela não precisava de maquiagem. E que as meninas, olha o conceito machista, gente, e que as meninas tinham inveja dela por isso. Porque aí na cena do livro começou a chover, né? E a Bella, ela coloca o rosto assim dela, assim, contra a chuva, e a chuva descendo. E o Edward vem, ai, mas que coisa mais linda. Porque se fosse outra menina, ela jamais colocaria o rosto na chuva, porque derreteria sua maquiagem, né? Naquela época eu acho que o Edward não conhecia maquiagem à prova d'água. E nem todos os truques que a gente tem pra deixar a pele mais natural possível, né? Então eu acho que ele não conhecia bem, não. Isso coloca dá uma conotação muito ruim, como se fosse ruim maquiar, como se fosse ruim a mulher se cuidar, fosse ruim passar um batom, fosse ruim arrumar o cabelo, porque a Bella tava sempre com o mesmo cabelo, ela não penteava o cabelo, ela tava sempre com o mesmo moletom dela. E, gente, foi pesado isso, né? São características pesadas. E por que que isso é importante discutir? Porque esse é um livro infanto-juvenil. Então, a criança, eu vou falar criança, vocês vão ficar bravos comigo, que meus alunos sempre ficam bravos comigo quando eu chamo eles de criança, né? Os adolescentes de 15, 16, 17 anos estão formando ali sua personalidade, estão entrando nesse mundo adulto, esse mundo louco nosso. E aí você joga uma literatura assim, né, numa criança assim, e cheia de conceitos, um romance, gente, passional, né? Um cara louco, stalker, porque o Edward, vocês sabem que eu sou time Jacob, né? Então eu acho o Edward bem louco. E essa história do tipo, ele coloca o tempo todo desculpas na cabeça dele, no pensamento dele, pra poder fazer aquilo com a Bella. Então ele tira a liberdade dela totalmente. Não, agora você tem que fazer isso e isso com seu pai, você não pode falar isso para o seu pai. E como se a família deles não importassem. Os amigos deles passam a não ter importância nenhuma. Os amigos da Bella passam a ficar em segundo plano. A família da Bella passa a não existir. A família do Edward, ele não se importa nem um pouco de colocar a família dele em risco por causa da Bella. Então isso, gente, vira um romance doentio. Então a menina já não tem mais relações diretas com o pai, com a mãe, né? Com ninguém. Então quando o Edward vai embora, ela fica meses e meses na janela, sem conversar com um amigo, sem dar atenção pro pai, nada. Ela fica, ai, Edward, cadê você? E da mesma forma o Edward fica, Bella, lá na geleira, né? Que ele vai pras montanhas, né? Eu não tenho vontade de comer, eu não tenho vontade de caçar, eu não tenho vontade de fazer nada. Então coloca a família da pessoa em segundo plano. Só existe um ao outro na relação. Isso no começo podia parecer romântico, podia parecer bonitinho, né? Ai, eu queria sim ser o universo de alguém. Mas na vida prática a gente sabe que isso não funciona. E colocar isso, né, na cabeça de adolescentes, né, de pessoas que estão formando ali, do seu desenvolvimento pessoal do mundo adulto, gente, é muito pesado essa ideia desse relacionamento, porque é um relacionamento abusivo. É a mesma coisa assim. Quando o Edward, né, ele entra na janela da Bella, porque ele entra lá todas as noites, ele não deixa a menina ter um minuto de privacidade, nem, né, em pensamento. Porque, embora ele não possa ler os pensamentos da Bella, ele lê os pensamentos de todas as pessoas em volta dela. Então ele tá tentando controlar a vida dela o tempo todo, né? E a gente vai ver que depois que esse relacionamento acontece, ele consegue controlar a vida da menina. Então, assim, ele entra pela janela dela pra ver ela dormir e passa a noite toda em volta da cama dela, observando ela dormir, gente. Os mínimos detalhes dela dormindo. Então, olha como é uma coisa doentia, né? E ele sabe que ele tá fazendo uma coisa errada, mas ele fica o tempo todo se justificando. E isso é psicopatia. É a mesma coisa do tipo, um ladrão, né, saber que é errado roubar, e ele vai lá, ele pega as bolsas das pessoas, né, na rua, falando essa ideia que a gente tem de filme americano, né, ele sai correndo, pega a bolsa de alguém e coloca uma desculpa para aquilo. Não, porque a sociedade não sei o quê, porque o capitalismo, não. Então ele vai colocando um monte de desculpas assim para justificar que o roubo é errado. Então, da mesma forma, o Edward, ele vai, invade a casa da Bella, entra na janela, stalkeia ela noites e noites e noites sem fim, e começa a justificar, dizendo que, e se cair um meteoro na Terra, e o meteoro matará a Bella.
Bella é uma menina azarada, ela tropeça a todo tempo, e se a Bella não conseguir se defender, e se a Bella é tão frágil, e eu sou o vampiro, o grande vampiro imortal, e se a Bella morrer? O que eu faço da minha vida, do meu mundo sem a Bella? Se a Bella tropeçar, bater a cabeça e eu não estiver por perto, e a Bella morrer? Então eu fico o tempo todo assim, procurando justificativas para poder ter, né, aquele romance doentio, porque é um romance doentio. Se a gente transferir isso para a vida real, a gente vai ver, né, que não é legal. Ah, mas o Edward é um vampiro, e vampiro da fantasia. Gente, o Edward é o vampiro mais real que eu já vi na minha vida. Porque é um vampiro que ele sai no sol, ele brilha no sol. E no livro, eles pegam um avião. Isso mesmo. Dá pra acreditar que vampiros andam de avião no sol da Califórnia? Vamos dizer assim? Eles pegam um avião, né? E o que é a parte que eu gostei do livro, né? Porque nem só de nem só de espinhos tem uma rosa. Então a parte que eu gostei do livro foi o seguinte: a gente pôde conhecer mais a família do Edward pela perspectiva dele. Porque a gente tem uma noção muito pequena da família dele, principalmente da Rosalie. A Rosalie nos outros livros, né, da saga Crepúsculo, ela é vista assim como uma menina chata, uma menina mimada, vaidosa, porque ela é linda demais, porque a beleza dela é seu maior problema. De novo, tocando nesse ponto de que a pessoa muito bonita, ela é uma pessoa fútil, e que beleza e inteligência não combina, coisas que não tem nada a ver. Porque cada um é cada um de um jeito. Eu tenho meu cabelo cacheado aí, super black, né? E a Rosalie tinha o cabelo loiro, ela era muito bonita, ela era muito branca. A Bella já era morena. Então aí o bicho pega nessa parte do livro. Porque fala que a Rose era linda, maravilhosa, porque ela era aquele tipo de beleza, né, americana. A gente tá falando da americana, beleza americana nos livros de literatura, porque aqui a gente discutindo literatura, né, lá dos primeiros anos, dos primeiros primórdios da literatura inglesa, da literatura americana. Então que a gente tinha aquelas personagens louras, aquelas personagens muito brancas, e estamos falando na época da escravatura, dos primeiros romances, né. Então, é tido assim como a beleza perfeita e ideal, a Rosalie. E a Bella, uma menina não muito bonita porque ela era morena. Então, fica o tempo todo comparando Bella e Rosalie, Rosalie e Bella, sendo que não tem nada a ver. Já que a Rosalie já tem ali o seu par romântico e eles estão vivendo ali como uma família já, eles fizeram um clã, né? E o Edward e a Rosalie estão vivendo como irmãos. Então não tem por que essa competição o tempo todo, como se fosse um triângulo amoroso, gente. Uma história amorosa do Edward com a própria irmã Rosalie, e aí entra a Bella no meio. Ficou sem noção, ficou outro ponto doentio da história, né? Então, ela é linda, maravilhosa, e a Bella desengonçada e feia. Ah, gente, por favor, né? Não deu essa parte de novo. Esse ponto é bastante chocante e eu fiquei passada com isso. Tô chocada, tô passada com essa história. Ai, meu Deus do céu! Mas eu gostei de saber também os poderes do Jasper, porque não ficou bem claro as habilidades do Jasper, só dizia que ele era bem forte, né? Porque a gente tem dois personagens fortes, mas na verdade todos eles são fortes, porque eles são vampiros, eles conseguem caçar até ursos. Ai. E só que ele tem esse sentimental, né? Ele consegue manipular o sentimento das pessoas, dos vampiros também, né? Porque a gente vai ver ali o clã dos Volturi, e a gente tem aquela explicação melhor sobre o clã dos Volturi. E o jogo perfeito, maravilhoso, quando eles saem pra jogar. Ai, todas as nuances ali do jogo, e a gente vai entendendo as habilidades de cada um através do jogo, e é muito bacana. Alice e o Carlyle são personagens bem antigos, são personagens bem maduros, então traz toda essa maturidade. Já o nosso querido Edward, mesmo dizendo que ele tá há mais de 100 anos, esse barulho é a minha gatinha. Ela gosta de brincar com os carrinhos do meu filho, ela joga os carrinhos no chão e gosta de brincar. O Edward
tendo mais de 100 anos, né? Porque ele é, assim, super mais velho que a Bella. Ele não traz essa maturidade toda. A gente não tem essa impressão de maturidade no Edward. A gente tem a impressão que ele continua sendo o mesmo garoto adolescente de 16, 17, 18 anos, né? Que vai se passando a série, né? Que a série tá em andamento. Mas não, a Alice tem toda essa maturidade, o Carlyle tem toda essa maturidade, e isso falta no Edward. Gente, e o Edward tem tempo, ó, lá vai pedrada de vida. Agora, o que é bastante legal são os poderes da Alice, porque nos primeiros livros a gente só sabe que ela vê o futuro, mas aqui a gente entende que ela não só vê, como ela consegue controlar as habilidades dela e ver várias nuances de futuro. Então é do tipo, Alice, e se eu fizer isso, o que vai acontecer com a Bella? E ela dá, ela conta o final, o que vai acontecer. Então se eu agir dessa maneira aqui, qual vai ser o resultado? E ela sabe qual vai ser o resultado. Isso é chocante, isso é demais. Esse é um poder melhor do que o poder do Superman, gente. É melhor que voar, é melhor que tudo. Imagina só a gente poder controlar cada atitude nossa que a gente toma, a gente saber o que vai acontecer, né? Qual que é o karma das nossas atitudes, qual é a reação das nossas atitudes. Tipo, se eu escovar dente agora, o que vai acontecer daqui a 10 minutos? E se eu deixar para escovar dente daqui a 10 minutos, o que vai acontecer? Vocês entenderam a minha analogia? Ai, meu Deus do céu! E isso é muito bacana, conhecer um pouco da Alice. Então ela, assim, é uma personagem apaixonante. O que a gente sabe sobre o Jacob aqui no livro? Praticamente nada. Então, fez falta um livro sobre a perspectiva do Jacob. A gente só sabe que o Edward detesta ele, detesta os anciões da tribo do Jacob. Por quê? A gente sabe dessa rivalidade entre lobisomens e vampiros, né? Mas o livro ele não se prende muito à fantasia. Ele se prende mais, né, ao romance mesmo da Bella e do Edward. Ele é um livro romântico. O que é uma parte boa, que quando o Crepúsculo chegou aqui pra gente, ele abriu um leque de romance fantástico. E eu tô falando de Guillermo del Toro e seu livro A Forma d'Água. Então, assim, gente, foram coisas assim que não passava pela cabeça da gente naquela época de 16 anos. Abriu um leque, chegou pra gente aqui o realismo fantástico de Isabel Allende. Gente, é maravilhoso. Quem nunca leu Isabel Allende não sabe o que tá perdendo, né? Que é assim, os livros dela são perfeitos, ela coloca todo aquele realismo da menina do cabelo verde, mas as histórias elas são reais. O que eu tô querendo dizer? Tô querendo dizer que o Crepúsculo, ele sim, hoje, nessa data de hoje, nessa época atual que estamos vivendo, ele seria colocado no realismo fantástico e não num livro de fantasia, porque as atitudes do personagem são mais reais do que fantásticas, vamos dizer assim, é mais real do que fantasia as atitudes que ele toma. O jeito, né, de se descrever um vampiro que anda de avião, um vampiro que usa celular, um vampiro que anda durante o dia, né, um vampiro que se apaixona, que isso é uma coisa incabível. A gente vê os primeiros vampiros lá, com Stephen King, lá em Salem, A Hora do Vampiro, né, e como era retratado esses vampiros, né. Então, assim, é um realismo fantástico, mas a gente tem que também entender, né, sobre as datas de publicações dos livros. Então essa é a minha impressão sobre Sol da Meia-Noite. Se você gostou desse livro, comenta aqui, vamos trocar figurinhas aqui na nossa comunidade. E, gente, né, comenta aqui também se você tem a mesma opinião do que a minha, se você acha que esse é um livro doentio, é uma história doentia. Mas, assim, a gente ama Crepúsculo exatamente porque nós somos saudosistas. É uma nostalgia para nossa época, Crepúsculo, mas que esse livro aqui, ele teria sido melhor aproveitado, melhor publicado se ele tivesse seguido, né, o último livro da saga do Crepúsculo, né, se ele fosse escrito imediatamente após o término do último livro e não deixado se passar 10 anos para o seu lançamento, né, ele foi lançado ano passado, então já se fazem 11 anos de Sol da Meia-Noite. E quanto mais a gente demora a ler esse livro, né? Quanto mais a gente demora a fechar essa saga aqui, mais vai abrindo a nossa mente a respeito desses conceitos, a respeito desse amor doentio
do Edward e da Bella. Então é isso, meus amores. Um grande beijo e muitas letrinhas de amor.